Salve, salve galera, estamos aí de volta com os vídeos, devagarzinho, quando dá tempo a gente vai gravando, mas vamos ao que interessa. Temos aí a luta do Michel Pereira contra o Alexander Hernandes, que vai ser a luta principal do card de amanhã à noite, no UFC Fight Night, né? E eu vou fazer algumas considerações sobre as três últimas lutas do evento, que são as mais importantes, tá? Bom, vou começar com a luta do Johnson contra o Sumo da Erge. O Johnson ele vem numa campanha muito boa, né? É um cara que tem uma defesa de quedas excelente, uma defesa de quedas muito boa. E a trocação dele é muito legal, é muito dinâmica, sabe? Ele é um lutador que geralmente ele não fica plantado. Ele é um lutador que está sempre em movimento, está sempre se movimentando. É um lutador grande para a categoria, magrinho, sequinho, mas que assim, ao mesmo tempo que ele é magro, ele tem um porte físico muito bom, porque você não vê gordura nele, entendeu? Você vê um cara, ao mesmo tempo que ele é esguio, ele é ágil, certo? Ele boxeia bem, sai bem e a defesa de quedas dele é muito boa. Ele consegue conter muito o ímpeto de queda. Já o Sumo da Erge impere tem um jogo bem parecido com o do Johnson. Só que tem um porém. Quando alguns golpes entram nele, ele acaba se frustrando. E no que ele vai se frustrando, ele perde o desejo de estar na luta. E nisso ele vai se abrindo muito. E a gente pode ver isso na luta dele contra o Matt Schnell. Ele estava massacrando o Matt Schnell aguentando. Tava para sucumbir, mas aguentou. E aí quando o Matt Schnell começou a castigar devagarzinho, ele foi se abrindo. E aí o Matt Schnell conseguiu uma montada, depois de um ground and pound sinistro, conseguiu uma finalização. E nas lutas ele tá fora que ele não tá numa campanha tão boa. Então nessa luta eu iria de Johnson via nocaute. Eu iria no nocaute do Johnson. Eu ia apostar que ele ia frustrar o Sumo da Edge. E aí no fim ele ia emplacar um nocaute aí, né? E aí na segunda luta a gente tem na segunda luta principal a gente tem o Kyler Phillips contra o Rob Font. Rob Font é exímio boxeador, o cara boxeia muito bem, né? Mas assim, já tá com 36 anos, não vem de uma campanha tão boa, tomou um sacode grande do Aldo, entendeu? Tomou uns outros sacodes bons. É um cara que não é nocauteado, não é finalizado, mas assim, boxeia bem, tá? Mas o Kyler Phillips está num outro momento, o Kyler Phillips está numa ascensão, o Kyler Phillips boxeia bem, sai bem, trabalha bem chutes rodados, tem boa defesa de quedas, sabe que é dado no tempo certo. E a diferença dele pro Rob Font é que ele tem um jogo mais completo. Ele consegue mesclar as ações muito melhor. O Rob Font é um lutador mais unilateral, ele já boxeia mais. Ele não é um cara que vai buscar um wrestling, uma finalização. Raramente o Rob Font vai fazer isso. Ele vai tentar trocar do começo ao fim da luta. E os reveses dele é justamente por isso, porque na falta de outras valências ele acaba tentando ficar no boxe e acaba perdendo nas decisões. Mas assim, tem um queixo bom, o Rob Font, a não ser que a idade tenha batido muito forte. Eu não acredito que o Kyler Phillips vá conseguir nocautear o Rob, porque nem o próprio Aldo conseguiu. Mas, porém, contudo, o Kyler Phillips está num momento muito bom, ele é um lutador muito dinâmico. E eu creio que para essa luta ele vai fazer essa dinâmica. Vai bater, sair, o Rob não vai conseguir encontrar a distância e não vai conseguir impor nada de novo para o Kyler Phillips. Então eu iria de Kyler Phillips aí por uma tranquila decisão, tá? Já o Michel Pereira contra o Alexander Hernandes. O Alexander Hernandes é um cara que não pode ser menosprezado, tá? Ele é um cara que ele tem um boxe irregular, tá bom? Não, e ele é um cara que também, quando ele é subestimado, ele vai lá e trabalha o dobro. Foi o que aconteceu contra o Rodolfo Vieira. O Rodolfo Vieira massacrando, mas o Rodolfo cansou e ele capitalizou muito bem. Ele é um cara que sabe capitalizar nos erros do adversário. Ele sabe esperar o momento dele. Ele aguenta o tranco ali, mas quando ele solta o jogo dele, sai de baixo, entendeu? Mas assim, o Michel Pereira tem alguns pontos. O Michel Pereira é um pouco maior do que ele, de altura, é um pouco maior de pujança física. O soco do Michel é uma bomba e
O Hernandes é o seguinte, ele tem aquele boxe regular. Ele é um cara que é um bom quedador, um bom finalizador. Prova disso foi o que ele fez com o Rodolfo Vieira. Finalizou um faixa preta multicampeão de jiu-jitsu, várias vezes campeão, o Rodolfo foi, mas ele conseguiu capitalizar em cima disso. Então, para essa luta, eu vejo que o estilo de luta correto seria o Michel abusar daquele estilo dele de karateca, né? Ficar sempre se movimentando, porque nessa movimentação geralmente os wrestlers têm um pouco de dificuldade de colocarem para baixo. Movimentação de karateca é muito chata de colocar para baixo, porque ele está sempre se movimentando, está encurtando e se distanciando no momento correto. E o Michel, ele geralmente faz isso nas lutas, ele não fica plantadão, ele fica mexendo, pulando, dando as cambalhotas dele, indo, voltando. E como ele mesmo falou, ele mescla esse jogo de karatê com boxe, que tem mostrado muita efetividade. Então eu iria também de decisão pro Michel, mais partindo do pressuposto que ele vai só bater e sair, e aí no momento que nesse bater e sair, a mão dele vai entrar pesado e é só ele fazendo a manutenção, né? Bate, sai, com certeza o Hernandes vai tentar quedar o Michel. E assim, o Michel tá com uma pujança física, tá com dá pra você ver uma diferença gritante ali na pesagem deles dois, sabe? O Michel grandão, forte, mas o Hernandes não pode ser tirado para nada, porque ele é um moleque, embora ele seja meio magro, assim, tem um shape meio esquisito, ele é um cara bem forte. Então, fim das contas, eu iria de Michel via decisão. Não vai definir no nocaute, não vai definir numa finalização, mas se fizer a estratégia certa e não se afobar, não querer capitalizar logo, ele vai conseguir levar essa luta, beleza? Então é isso, galera, até um próximo vídeo. Estamos tentando aumentar a frequência dos vídeos aí, mas tem muitos fatores que tem que ser revistos, mas assim, a gente vai fazendo como pode, beleza? Um forte abraço, valeu!